Prezados irmãos e irmãs, a paz de Cristo, do seu sacratíssimo coração cujo mês celebramos, e a intercessão poderosa da Santíssima Virgem Maria, sua mãe. A minha saudação fraterna de paz e alegria. Eu hoje quero falar para você que está se sentindo ou tem se sentido abandonado por Deus. Eu quero falar com você que está na aridez mais profunda. Não consegue rezar, não consegue meditar, não consegue saborear as festas litúrgicas como a Ascensão, como na próxima semana, no próximo domingo Pentecostes. Você não consegue sentir a presença de Deus na sua vida. Madre Teresa de Calcutá, Santa Teresa de Calcutá, ela passou 15 anos na mais completa escuridão, na mais completa noite escura. Nas cartas enviadas ao bispo e ao seu diretor espiritual, essas cartas foram autorizadas pelo Vaticano e pela congregação dela, as missionárias da caridade, os missionários da caridade, a serem publicadas. E hoje você pode encontrar este livro que se intitula Venha, Seja Minha Luz, que são os escritos privados de Santa Teresa de Calcutá. É pela editora Petra. Então, Madre Teresa chegou a sentir a mais absoluta ausência de Deus, a mais torturante ausência de Jesus, o mais angustioso silêncio do Espírito Santo. As suas cartas são verdadeiras confidências trágicas de uma fundadora, de uma religiosa que não sentia mais a presença de Deus, que não sentia mais a fé, que não sentia o gosto pelas coisas sagradas, que não conseguia sentir a presença de Deus. Ela foi provada por 15 anos. E nesse período, Madre Teresa, que nada sentia, que entrava e saía da capela sem nada sentir, que entrava e saía da capela, rezava, mas não sentia absolutamente os efeitos da oração, ela diz que viveu o seu inferno na terra. Em algumas cartas, ela chega a dizer ao padre que ela vai enlouquecer, porque Deus se retirou da vida dela, porque Deus se ausentou do seu existir, porque Deus não mais participa da sua vida. E o que é mais heróico em Santa Teresa de Calcutá foi a permanência na fé em Deus no meio dos mais terríveis sofrimentos interiores. Ela diz: Ele me dá tudo, mas Ele me tira tudo. Ele me deu tudo e na hora que quis tirou tudo. E ela diz nos escritos: é muito mais virtuoso quando nós vemos Jesus tomar tudo que Ele deu, a paz, a alegria, as pessoas, no caso dela, as irmãs, os irmãos missionários da caridade. Jesus chegou a dizer para ela: as irmãs não são suas, as irmãs são minhas. Os missionários da caridade não lhe pertencem, pertencem a mim. E ela faz um ato de renúncia voluntária, do amor de mãe, do amor de fundadora da congregação. E ela faz a opção de ser a última, de ser aquela que vive num cantinho e pede a Deus apenas misericórdia. No entanto, nunca blasfemou. Nunca pecou contra as provações que Deus lhe enviava. E se submetia heroicamente, coisas que talvez muitos de nós não possamos fazer pela força tremenda do sofrimento. Perseguida, caluniada por conta da sua fé, por conta do seu trabalho de caridade, ela sabia que tudo isso provinha de Deus. Deus, nesse aspecto, era o grande emissário da dor, era aquele que a fazia sofrer, a passar pelo que ela passou. E ela dizia: dai-me apenas o silêncio da cruz, o silêncio do Gólgota, o silêncio do Getsêmani, o silêncio de Belém. Eu quero passar por tudo que o Senhor mandar que eu passe, mas dai-me o silêncio. E assim Santa Teresa de Calcutá, não se defendia. E nem aceitava as irmãs usarem da razão para defender ela e a obra. Apenas dizia: Senhor, guarda para ti a obra. E talvez muitos de nós, talvez você, se sinta nessa condição de Santa Teresa de Calcutá.
distante de Deus, desprovido das suas graças, se sentindo abandonado por Ele ou até provado demais. Existe uma dimensão de sofrimento na qual nós achamos que Deus está exagerando nas provações que nos manda. Você já passou por isso? Eu já. Existem situações que nós achamos que a mão de Deus está pesando demais. Você já sentiu isso? Eu já, e muitas vezes. Mas uma coisa nós não podemos negar: Ele não é inclemente, Ele não é um tirano, Ele não é um faraó divino. Quando nos prova, Ele tem um plano, Ele tem um propósito. Qual seja a nossa conversão, a nossa rendição completa a Ele, o aumento da nossa fé, da nossa esperança, da nossa caridade, a nossa própria volta, o nosso retorno integral para Ele. Mas eu compreendo que existem pessoas que estão passando por situações que para elas é impossível sentir o amor de Deus. Eu digo a vocês que diversas vezes eu tenho atendido pessoas que me procuram para aconselhamento e elas me contam o que estão passando e são coisas tão graves que eu fico sem palavras. Eu apenas digo que vou rezar, porque eu vejo claramente naquelas pessoas que a mão de Deus está pesando muito. E clamo pela sua misericórdia para com aquela pessoa. E peço a sua misericórdia para com aquela pessoa. Porque eu não saberia agir no lugar daquela pessoa, pelo que ela está passando. Hoje eu falo com você que está se sentindo assim. A cruz está pesada demais. O sofrimento está audaz demais. A angústia está mortificante demais. Saiba, o exemplo de Santa Teresa de Calcutá vai dar a você um suporte espiritual. Vai dar a você uma condição para esperar a borrasca passar, a tempestade passar, porque Jesus está no barco. Porque Jesus está no barco, o barco não afundou. Quando o discípulo diz: Mestre, não te importa que morramos? Jesus vai chamá-los homens de pouca fé. E com o poder de seu braço, manda o mar acalmar-se. Que na verdade era um grande lago com águas agitadas. Porque na Terra Santa não tem praias, né? Eu falo para você que não está mais suportando um problema de casamento, com filhos e filhas, com a família do seu marido, com a família da sua esposa. Saiba, a última palavra é sempre e será sempre a de Deus, não do problema que está acontecendo. A última palavra será sempre de Deus e não do diagnóstico do médico. A última palavra será sempre de Deus e não da perseguição que você está sofrendo, calúnia, difamações. Eu digo para vocês, se houvesse um troféu para quem passou por calúnias e difamações, eu estava na lista dos ganhadores. E em todos os momentos de calúnia, difamação, exposição pública da minha pessoa, por causa disso eu pago um preço até hoje. Se eu não tivesse a minha fé ancorada em Deus, eu hoje seria um blasfemador, quanto mais. Eu hoje seria um anticatólico, ou teria fundado uma seita desses aí, ou teria me revoltado contra a misericórdia de Deus e estaria hoje divulgando ideias contra Deus, contra Cristo e o Espírito Santo. Porque as calúnias e difamações que eu passei e ainda passo, elas são coisas verdadeiramente violentas e que questionam muito a minha fé em Deus, que questionam muito a existência de Deus, que questionam muito a existência de Cristo. E eu confesso a vocês que muitas vezes eu disse: será que Deus existe? Será que Jesus andou na terra? Se Deus é amor, por que eu estou passando por isso? Se Deus é caridade e misericórdia, por que eu estou passando por isso? Então há momentos em que nós questionamos o amor de Deus, em que questionamos inclusive a sua existência, porque são coisas tão violentas que vêm a nós, são coisas tão fortes e graves que parecemos que não vamos suportar e vamos enlouquecer. Porém eu penso, o que seria uma vida sem Deus? O que seria a minha vida sem Jesus Cristo? O que seria a minha vida sem o Espírito Santo e sem a igreja? Porque muitas vezes os nossos inimigos estão dentro da igreja. E o que eles querem? Eles querem tirar a nossa paz. Eles querem nos fazer desistir dos dons e carismas que nós recebemos do Espírito Santo e que não são para nós.
mas para a igreja e a edificação da igreja. Os nossos inimigos geralmente estão dentro da nossa paróquia, da nossa congregação religiosa, da nossa ordem religiosa. Eles são emissários de Satanás, por mais simbólico que seja esse nome, não é? Mas eles estão ali. E eles estão ali para quê? Para serem instrumentos do mal, para testar a veracidade da nossa fé, a equidade do nosso testemunho, a certeza da nossa fé em Deus, o quanto nós amamos a Deus. E muitos deles têm um prazer mórbido de nos caluniarem. Eles se alegram em nos fazer o mal, mas nós sabemos, eles representam o mal. E porque representam o mal, eles querem nos fazer o mal. Não se preocupe com seus inimigos, estão todos debaixo dos pés de Nossa Senhora, e ela esmaga a cabeça da serpente. Não se preocupe com os seus inimigos difamadores, eles são a corja de Satanás, e já estão sobre o poder de Deus, debaixo do poder de Deus. Mas você tem que crer nisso, e professar isso, e proclamar isso, e profetizar isso, testemunhar isso. Eu hoje termino falando para você que não sente gosto na oração. Eu quero dizer a você que é a oração mais agradável a Deus, aquela que nós não sentimos nenhum prazer em fazê-la. A oração que mais agrada a Deus é aquela que eu faço na dor, na aridez, no silêncio, na mortificação. O louvor que sobe a Deus mais rápido e mais agradável é aquele no meio do mais terrível sofrimento, da mais terrível angústia. Quando a gente está muito bem e todas as coisas vão bem, louvar é fácil, é bom, agradável, mas quando nós estamos no Gólgota, quando nós estamos no Calvário, quando nós estamos no Getsêmani, então aquele louvor para Deus é precioso, aquela oração é válida para Deus, porque nós não descremos, porque nós não blasfemamos, porque nós não lhe rejeitamos. Hoje eu falo para você que está em dúvida sobre Deus porque tem tanto sofrimento. Agarre-se à sua cruz mais do que nunca. Procure cada vez mais buscar em Deus o sentido para a sua vida. E não confunda fé com sentimentalismo. Não confunda fé com emoções. Não estou sentindo a fé. Não estou sentindo Deus. Não pense assim. Os santos nos dão dicas de que as emoções, elas são péssimas conselheiras no momento do nosso sofrimento. Eu proponho hoje a leitura do livro, dos escritos particulares da Madre Teresa de Calcutá, da editora Petra, sobre o título Venha, Seja Minha Luz. E eu garanto a você que depois da leitura desse livro, a sua visão sobre dor e sofrimento nesse mundo irá mudar. Um abraço e as orações do irmão Emanuel Maria, consagrado da comunidade Cristo Dominus.